Olá, gente. Agora vou conversar com Maria Cristina Dias. Ela que é jornalista, escritora e também presidente da Academia Joinvilense de Letras. Cristina, tudo bem contigo? Tudo bom, Ali. Muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. O prazer é meu te receber. E começando então, que você é jornalista, né, há tantos anos, o que te impulsionou, o que te fez querer ser jornalista? Olha, o que me fez querer ser jornalista foi uma grande paixão pela história que eu sempre tive, por incrível que pareça. Quando eu era adolescente, fui fazer pré-vestibular, vestibular, lá no Rio, porque eu sou carioca, né? Eu pensava em fazer história. E aí eu esbarrei numa questão, né? Eu vou fazer história, mas eu quero fazer pesquisa, eu não quero ser professor. Na época eu não queria, eu queria uma outra carreira, né? E aí eu pensei, não vou fazer história, vou fazer jornalismo. Jornalismo é uma história do presente. Ela esbarra na história o tempo inteiro, você está diante dela, né? E fui fazer jornalismo. Mas olha só o que são as coisas, né? Eu nunca fiquei longe da história. Desde um primeiro momento, a minha carreira como jornalista se direcionou para essa área. Eu nunca fui a jornalista que ia buscar o furo de reportagem, a capa, né? Aquela coisa assim do jornalismo. Não. Eu ia pesquisar, eu ia para o arquivo, eu ia buscar documentos, eu ia fazer um outro tipo de jornalismo. E assim eu fui conquistando meu espaço e fui direcionando a minha carreira para o que ela é hoje. Que é escritora, né? Isso. Inclusive, tu lançou um livro, né? Agora, início de 2022, um livro incrível. Aqui. Conta pra gente, Ruas de Joinville. Trouxe ele aqui, ó, para mostrar para vocês. Esse livro, Ruas de Joinville, ele nasceu como um trabalho jornalístico. Na época eu era repórter do jornal A Notícia e nós começamos, lembrando, há muito tempo atrás, gente, isso tem mais de 20 anos, tinha o AN Cidade. Sim, lembro muito bem. Que era Meu pai escrevia nesse caderno. Pai escrevia, exatamente. Conheci teu pai lá no jornal A Notícia. E então, em determinado momento, nós fizemos uma série de reportagens contando a história das ruas de Joinville. Lembro dessa série. Mas era uma série de fôlego, Ali. Assim, essa série durou um ano, todo domingo, de 2 a 3 páginas do jornal, do caderno AN Cidade, que na época era um caderno standard, né? A gente hoje vê o jornal tabloide pequenininho, não, sim, o era jornal naquela época era standard. Então, quando você fala 2, 3 páginas de um caderno muita standard, coisa, né? São 4, 6 páginas de um tabloide, é muita coisa. Foi um trabalho de fôlego. E quando terminou, e aquilo assim mobilizou a comunidade de Joinville, porque as pessoas começaram a relembrar coisas que elas não lembravam mais. Não lembravam mais. O nome das ruas, o que tinha acontecido ali. Até porque Joinville, os nomes das ruas foram mudando, né? Foram. No início elas eram em alemão. Exatamente. Né? E elas foram mudando para o português, né? Exatamente. E aí acabou a série, aí eu continuei fazendo outras coisas e por muitos motivos eu nunca consegui tirar esse livro do papel. Do papel jornal, digamos assim. Mas esse livro virou uma referência. Quem queria fazer uma pesquisa sobre ruas no arquivo histórico ia atrás do jornal. Exatamente. E aí, ano passado, há 2 anos atrás, eu fiz um projeto pelo SINDEC, que é o Edital de Cultura de Joinville, né, para editar esse material, para colocar ele em livro. Ah, entendi. Aí aconteceu uma coisa, era um material tão extenso, mas tão extenso que não cabia num livro só, né? Daria um livro assim de umas 700 páginas, seria um absurdo, né? E então o que eu fiz? Eu peguei só a parte referente ao século XIX, ao início das ruas, ao nome original das ruas, e é isso que está aqui. Entendi. E deixei o século XX para um segundo volume que eu pretendo editar mais tarde. Entendi. Então vai ter uma continuidade. Né? E como escritora, eu sei que também que tu faz biografias, né? Escreve biografias de pessoas, de empresas da nossa cidade, né? Faço. Isso foi um caminho que o meu trabalho foi tomando, né? Na verdade, assim, eu sempre gostei de história. Eu sempre li sobre história, eu sempre gostei de conhecer, né? E aí eu fui me especializar, eu fiz uma pós em marketing, né? Depois eu fiz mestrado em patrimônio, né? E fui me especializando nisso. E aos poucos
Eu fui deixando de ser aquela jornalista do jornal, repórter, editora, e fui sendo cada vez mais escritora. Hoje eu sou mais escritora que jornalista. Que jornalista. E faço biografias, livros de família, livros de empresa. Muitos dos meus livros não chegam nas livrarias. É mais uma lembrança para a própria família, né? Para a família guardar aquela lembrança da história dela, né? Exatamente. Alguns chegam, outros não. A família guarda só para ela, para os seus descendentes, mas deixa ali registrada a sua história. E tem alguma que já foi para a livraria ou que está para ir para a livraria que tu poderia comentar com a gente? Ah, claro! Eu fiz a biografia do seu Mário Krieger, que foi um empresário muito conhecido aqui na cidade, do senador Henrique Loyola, que eu lancei no ano passado, né? Fiz também e agora estou fazendo da Fiação São Bento, lá em São Bento do Sul, que também é uma empresa do Grupo Loyola. Que mais? Ajudei o Dr. Mário Nascimento a fazer a biografia dele. Nesse caso, ele escreveu em primeira pessoa. Entendi. E eu tive assim, a tarefa de corrigir, organizar. Deixar numa linguagem mais fluida, uma linguagem mais moderna, né? Que às vezes uma pessoa muito idosa não tem mais. Entendi. Ela escreve do jeito dela, do jeito que ela aprendeu, né? Mas ela tem que ter o livro tem que ter uma linguagem que o neto, o bisneto consiga identificar. Exatamente. E eu também faço isso. Que legal. E olha só, como eu falei no início, a Maria Cristina é presidente da Academia Joinvilense de Letras e a primeira mulher em 50 anos, né, Cristina? Exatamente. A primeira mulher em 50 anos na presidência da Academia Joinvilense de Letras. Isso foi uma coisa assim surpreendente. A gente tinha um clube do bolinho. Só homem. Né? O seu pai era da academia. O meu pai é um dos fundadores da academia. Exatamente. Né? E aí, em 2020, né, eu cheguei à presidência tendo como vice o Ronald Fiuza, né, que é médico, é escritor também aqui em Joinville. Bacana. Gostaria de conversar mais contigo sobre isso, mas nosso tempo está chegando ao fim. Agradeço muito, Cristina, saber um pouquinho da tua história, da tua carreira, né, como tudo começou e hoje contando histórias e ainda das ruas da nossa cidade, que eu tenho certeza que eu já estou super curiosa para ler e saber um pouquinho sobre essas ruas, porque eu vou te confessar, eu como jornalista também adoro história e adoro também conhecer e passar para as outras pessoas, porque é tão interessante, né? É a nossa essência, é a essência das pessoas e das empresas, né? Acaba sendo isso que a gente passa para os outros. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço. Agradeço muito a você, aos telespectadores por cederem esse espaço para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho. Obrigada, querida. E nós ficamos por aqui e voltamos então na semana que vem com o programa Espaço News e também amanhã não percam Neo e Passo diretamente de Blumenau.